Estamos aqui, conforme combinamos nas redes sociais, para conversarmos sobre os quitutes e os quintais cuiabanos. Então, vou fazer uma breve apresentação para nós entrarmos no bate-papo. Eu sou a professora Maria Elizabeth Nascimento de Oliveira, doutora em Estudos Literários pela Universidade do Estado de Mato Grosso, campus de Tangará da Serra. Na nossa conversa de hoje, nós vamos apresentar duas autoras importantes no cenário cultural em Mato Grosso. Uma é Maria Benedita Deschamps Rodrigues, doravante Dunga Rodrigues, que atuou em Cuiabá como musicista, professora, pesquisadora, poeta, romancista, historiadora, enfim. Embora a autora ela tenha vários livros escritos, o ponto focal da nossa conversa com essa autora, nesse momento, será a crônica Os Quintais do Porto, escrita em 20 de novembro de 1984, no jornal O Diário de Mato Grosso. Então, junto comigo está a professora Jocineide, que vai se apresentar e, ao mesmo tempo, exibir a outra autora com a qual nós vamos dialogar no percurso dessa nossa conversa. É com você, Joci. Olá, eu sou a professora Jocineide Catarina Maciel de Souza, mestra em Estudos Literários, também pela Universidade do Estado de Mato Grosso, campus de Tangará da Serra. Eu e a professora Elizabeth somos professoras da rede estadual, de ensino. Atualmente nós estamos como professoras formadoras no Cefapro, de Cáceres, Polo de Cáceres, E aí a outra autora que nós vamos dialogar sobre elas, tecer essa conversa sobre elas, é a poeta Luciene Carvalho, Ela é autora de vários livros, já tem um percurso aí de escrita. Um dos primeiros livros que ela escreveu, ela ganhou um concurso na UFMT, é o livro Desvaneios Poéticos, que ela escreve juntamente com outra pessoa que ganhou, e também ela tem esse livro aqui, Caligrafia, Ela tem uma coletânea de 3 livros, que eu estou aqui só com o sumo da lascívia, mas junto com ele tem outros 2 livros. Os últimos livros que ela publicou foi Ladra de Flores, Insânia, que eu não estou com o meu aqui, está emprestado. Quando o livro é bom, você lê e quer contaminar outras pessoas, E também Dona. Porém, o livro que nós vamos, a obra, que nós vamos analisar, é este calendário poético aqui, intitulado Quitutes e Quintais, da Luciene Carvalho, publicado em parceria com a Secretaria de Cultura, de Mato Grosso, e as imagens que nós vamos discutir um pouquinho sobre elas aqui é de Dude Piran. Então, a obra que nós vamos falar um pouquinho sobre ela é este calendário poético, E depois a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre ela. Agora, Beth, nos fale um pouquinho sobre a obra que você escolheu para essa conversa aqui da Dunga Rodrigues, que é uma crônica, Isso, Josi. E antes de apresentar as características da crônica, eu vou dizer para os nossos ouvintes o porquê que nós escolhemos a conversa, Josi? Porque a conversa, ela denota uma certa informalidade, Vamos dizer que, como diz Dunga Rodrigues, elas nos avizinham, nos permitem e oferecem certas liberdades. Então, na crônica de Dunga, agora retomando aqui, são apresentados grandes quintais das casas de outrora em Cuiabá, ornamentada pelas árvores frutíferas que forneciam os ingredientes, segundo Dunga, para as guloseimas feitas, sobretudo pelas matriarcas da família. E eu já vou chamar a atenção dos nossos ouvintes para a questão da mulher, de como a Dunga ela vai fiando, essa figura feminina no percurso da sua narrativa.
E eu vou dizer um pouquinho mais. Penso que no percurso da sua produção, enquanto um todo, né? Mas aqui hoje, especificamente, eu vou estar falando da crônica, como nós já ressaltamos. Então, esses quintais, segundo Dunga, denotavam a vida em sua potencialidade, pois eles eram considerados o coração da casa, né, das casas cuiabanas, responsáveis por pulsar a vida e a alegria entre os habitantes. Tratavam-se, segundo a autora, de espaços plurais, hospitaleiros. Por quê? Porque era ali onde as pessoas recebiam as visitas, né, para conversar, para degustar das guloseimas, né, para contar histórias, enfim. Então, a autora, ela descreve também que teve a felicidade de morar numa das casas mais gostosas do bairro do Porto, em Cuiabá, né? Uma casa que ia de uma quadra a outra. E reforça que esses quintais formavam um grande tapete colorido dentro da cidade. E que desse tempo também deriva o título de Cidade Verde, né? Então, como Dunga, ela vai descrevendo, né, fazendo uma descrição aí minuciosa desse cotidiano do povo cuiabano. Vejam, os seus laranjais enxertados carregavam tanto que as laranjas não colhidas continuavam no pé, reverdecendo no ano seguinte. Havia até um parreiral encorpado que o seu Dantinho, na lua cheia, ia podar. O abacateiro recebia suas cutiladas anuais para ficar bem carregadinho. Até a goiabeira preguiçosa recebia uma surra na noite de São João para botar seus frutos para fora. Então, esse é um fragmento da crônica de 1984. Observe que, juntamente, né, com a descrição dos quintais, a autora vai integrando peculiaridade dos saberes e cotidianos do povo cuiabano, sem deixar de nos apresentar a imagem poética, né? É interessante a gente visualizar como as crendices, né, a religiosidade, enfim, estão ali entrelaçadas à descrição de Dunga. E Tuan vai dizer para nós que a criação estética oriunda da memória nos fornece esse privilégio, né? Qual é o privilégio? O privilégio de conhecer experiências que poderiam ter sido apagadas pelo esquecimento, né? E aí, nesse mesmo viés, a Ecléa Bose também vai enfatizar que o desenraizamento é a mais perigosa doença que atinge a cultura. Por quê? Né? Há que se conhecer, segundo a autora, o locus enunciativo, ou seja, onde é que nós estamos fincando as nossas raízes, né? De onde é que nós buscamos esses fios que vão aqui sendo construídos, e nós estamos destacando nesse momento a produção dessas duas autoras, né? Nas produções dessas duas autoras. Então, Josi, explica para nossos ouvintes por que, né, trazer Luciene Carvalho para essa conversa e como os quintais de Dunga, né, aliam-se aos quintais de Luciene Carvalho. Muito bem, Beth. Duas questões, né, bem interessantes para nós socializarmos com você que nos acompanha. Então, assim, um dos primeiros porquês, né? Por que trazer a Luciene para essa conversa, né? E por que nesse mês, né? A gente poderia ter feito isso em outro momento. Então, um dos primeiros porquês é que o mês de julho é considerado o mês das mulheres pretas, né? Pois no dia 25 de julho, nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher Negra, afro, latino-americana e também caribenha, né? Então, assim, todos os países latinos-americanos, eles estão comemorando as conquistas, as lutas, enfatizando novamente todo o percurso da mulher negra na história desses países, né? E também, aqui no Brasil, nessa mesma data, nós comemoramos o Dia
nacional, né, de Teresa de Benguela. Então, assim, que é uma das grandes, dos grandes nomes das mulheres negras que representam a história do Mato Grosso né, e também do Brasil. Então, pensando nisso e sabendo do grande poder de representação que a Luciene exerce nas nossas vidas, foi que que eu aceitei esse desafio, né, de falar sobre Luciene, da sua grandiosidade na escrita literária e também o que ela representa para nós, mulheres negras, e para milhares, né, centenas de milhares de crianças, de meninas nesse universo nosso de Brasil, que às vezes não tem essa expectativa. A gente sabe que a Luciene, hoje ela ocupa uma cadeira na Academia Mato Grossense de Letras, né? A gente conhece o percurso dela, que foi através das letras poéticas, da sua produção, que ela conseguiu alcançar esse lugar. Então, é a representação da Luciene, né, que nos faz escolher ela para esse momento. Agora, Beth, sobre os quintais, né, como os quintais aparecem e dialogam ao mesmo tempo com os quintais de Dunga Rodrigues, é interessante a gente trazer para esse momento, né, um poema que vai falar sobre como que Luciene, o quintal para Luciene é o seu próprio, o seu útero, né? Ela vai dizer assim, o eu poemático, o eu lírico, ele declara que não nasceu num chão cuiabano, mas foi pela memória que esse eu lírico ele se reinventa. Então, os versos de Luciene diz assim: a memória do havido no chão é a raiz que sustenta o hoje e as novas infâncias, como um leite bom, né? Isso é uma passagem de um poema, uns versos que vai denotar que a cultura ela deve ser como a genética, sempre renascer, né, na vida seguinte, como um substrato que vai atribuir à vida o viço, né, para que a história se mantenha. Então, a Cleia Bosi, ela vai dizer que é assim: do vínculo com o passado é que a gente pode se extrair força para a formação de uma identidade. Então, os quintais, né, o quintal em Luciene, ele vai aparecer como esse útero, né? Esse útero da sua própria formação desse eu lírico, mas também que pode ser uma metáfora da formação e do nascimento constante da cultura de um povo, né? Que aí eu não chamo de uma cultura cuiabana, eu gosto sempre de dizer que é a cultura mato-grossense, que está espalhada nesses rincões, né, do nosso grande Mato Grosso. E daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais sobre essas questões. Mas eu acho interessante, Beth, você trazer, né, para todos que estão nos acompanhando nesse momento, sobre por que você trouxe Dunga Rodrigues, né, no mês de julho. O que significa esse mês, né, na trajetória dessa grande escritora? E aí você já aproveita também, Beth, para falar de uma coisa que é muito importante nas duas autoras, que é sobre a questão do termo vizinhança. A Dunga, ela tem um conceito sobre isso, né? Ela já discute isso em suas escritas. Isso mesmo, Josi. Então, antes, eu vou retomar uma questão que você salientou aí a respeito de toda a importância, né, que tem o mês de julho para a mulher negra, né? E a Dunga, ela não esqueceu de Teresa de Benguela. Olha, interessante. Nesse livro, eu vou falar um pouquinho, Reminiscências de Cuiabá, escrito em 1969, Dunga faz a seguinte menção. Veja, a negra Teresa, rainha do Quariterê, que preferiu a morte a ser escravizada, quando deram cerco ao quilombo. Então, isso está lá na página 128 do livro Reminiscências de Cuiabá, né? E outra importância, né, do mês de julho é a comemoração dos 112 anos de Dunga Rodrigues. Então, dia 15 de julho, estamos comemorando os 112 anos da autora, né? Então, são algumas datas, né, importantes para nós estarmos relembrando. Então, Dunga,
Jô, se dizia que os encontros entre vizinhos eram um momento de degustar das guloseimas, quitutes feitos, na maioria das vezes, como já disse, né, pelas mulheres. Segundo Dunga também, não se tratava essas guloseimas de uma grande variedade, mas de um sabor singular, portanto, digna de menção especial e de uma originalidade e diferença que as distinguia das demais regiões do país. Então, nesse mesmo livro, Reminiscências de Cuiabá, a autora, ela destina 19 páginas trazendo umas receitas culinárias sobre essas originalidades, vamos dizer assim, como ela conceituava as receitas do povo cuiabano, né? E o que é interessante também é que nesse mesmo livro a autora traz uma definição do que para ela significava o quitute. Então veja, quitute é uma reminiscência da infância, né? E nós vamos frisar isso na nossa abordagem, né, Josi? Então, quando as crianças se reuniam para brincar de comidinha, veja que interessante, fingidas ou de verdade, em panelinhas de barro. O quitute ainda se usa nos arrabaldes, quando moças e rapazes se cotizam para comprar churrasco ou ingredientes para se fazer Maria Isabel e outras bebidas. Então, a autora vai falando sobre esses quitutes e ela vai trazer uma definição bastante importante do termo que a Josi solicitou para que nós falássemos um pouquinho, para que eu falasse um pouquinho, que é vizinhança. Então, como que Dunga conceitua, né, o termo? Ela dizia que nem o conceito de comunidade, nem o de sociedade abrangem a definição de vizinhança, que em Cuiabá se alargaram em dimensão e profundidade como uma ampliação da família. E aí ela vai dizer que na capital, naquela época, podia já sentir as mudanças, né, dos 3 estágios de morada. O período das casas ombro a ombro, geminadas, o das casas se isolando entre muros cercando imensos terrenos, né? E a atual morada vertical que já estava se propagando na cidade, né, rapidamente. E aí ela vai destacar que essas novas construções, elas estavam também movidas pela falta de segurança e ausência de mão de obra, né, para manter os casarões e palacetes antigos. E a vizinhança para Dunga era um elo forte, né, alimentado, ela dizia que era alimentado por pequenos deveres e obrigações. E esses deveres e obrigações não estavam registrados em papéis, mas que as pessoas que ali moravam respeitavam. Né? Então, Dunga dizia que sobre os quintais, Josi, ela poderia conversar indefinidamente. Né? E eu penso que a mesma coisa se dá com nós duas, falando sobre essas duas autoras, né? A partir de todos os estudos que nós fizemos a respeito dos quitutes e quintais. Né? Então, eram ainda nos quintais, segundo Dunga Rodrigues, que aconteciam as festividades, né? Principalmente as de santo, dada a religiosidade cristã. E aí ela vai falar que essas festas elas eram seguidas pelas brincadeiras das crianças. E nessa mesma crônica, a Dunga ela vai destacar que após as festas, a criançada simulava o que acontecia nessas festas, né? E ela vai fazer uma menção à cabeça seca de boi, que as crianças enfiavam num cabo de vassoura, né? E que os convites eram enviados também às meninas, escrito em papeizinhos dobrados como envelope,
né? E esses enviado às meninas, também enviado às meninas, né? Como é que essa figura feminina vai estar ali, ó? De alguma maneira, né? Sendo uma das nuances da produção da autora. É importante a gente visualizar isso. E além da festa do Espírito Santo, a Dunga vai falar da festa de São Benedito, né? Das touradas da época, enfim. Então, Josi, eu gostaria que você falasse como é que a Luciene, ela traz essa cabeça de boi no poema, né? De que forma, de alguma maneira, esse elemento também está presente na produção de Luciene Carvalho. Abre o microfone. Então, Beth, diferentemente da Dunga Rodrigues, a Luciene ela vai trazer a cabeça de boi já numa perspectiva da culinária, né? Da culinária do povo mato-grossense. Ela tem um poema eu trouxe aqui alguns versos do poema que vai dizer assim: tinha forno de barro para assar biscoito e uma cabeça de boi. Ou ainda, todo o quintal cuiabano tinha carne seca, farinha, pilão e soca, até virar paçoca. A paçoca de pilão, né? Então, assim, nós podemos perceber nesses versos que a cabeça do boi, ela vai aparecer enquanto que um elemento da culinária mato-grossense, né? Já em Dunga, ela vai aparecer enquanto uma brincadeira infantil, né? Então, isso é importante ressaltar. E aí, a gente também chama atenção para dizer que quando a gente lê esses versos de Luciene, quem já comeu uma cabeça de boi, é impossível não vir à memória todas as nuances que esses versos apresentam, né? Por exemplo, na casa do meu avô, que era onde a gente geralmente comia a cabeça de boi após uma farinhada, né? Quando a família se reunia para produzir a farinha de mandioca, a gente sempre assava uma cabeça de boi e a gente comia em família, entre amigos, né? Então é importante essa questão da vizinhança, né? Os vizinhos também estavam presentes nesse momento de compartilhar esse alimento, né? Que para nós era uma coisa assim muito natural, né? Comer uma cabeça de boi. Então, assim, e hoje isso já se perde, né? Por exemplo, com a geração do meu avô que se foi, também esses costumes também estão só na memória, né? Então é importante essa questão que os versos da Luciene suscita para nós. Beth, há algumas passagens em que Dunga Rodrigues ela vai apresentar a sua afetividade, a sua relação, né, com os ambientes, com os habitantes de Cuiabá. E, ao mesmo tempo, ela vai fazer dessa afetividade dentro do ambiente, do espaço que nós estamos aqui enfatizando na nossa conversa, que é o quintal. Como isso acontece, Beth? Exatamente, Josi. Verifique esse fragmento da crônica de 1984. Olha, a casa pertencia à dona Demetilde Metelo, viúva de José Caetano Metelo, irmão de duas figuras ilustres no nosso estado. Senador José Maria Metelo e José Manuel Metelo, seu Miné, ilustre patriarca da família Alves Correia. Hoje, da casa antiga, nada resta, a não ser uma construção modernizada, sede dos abrigos dos velhos. O doutor Metelo teve o cuidado especial de importar mudas das mais deliciosas mangas do estado de Pernambuco. Então, veja o modo peculiar como Dunga vai aliando, né, essas questões dentro da sua produção, né? Então, são peculiaridades dessa sociedade cuiabana que ela vem trazendo. E aí, Josi, lendo um livro do Carmindo de Campos sobre o centenário, eu achei muito interessante, porque ele fala de um determinado tio Miné, né? E parece-me, né? Eu penso que aí já é um fiozinho para uma pesquisa, que o Miné que Dunga cita pode ser o tio Miné do Carmindo de Campos, né?
Então, são alguns fios que a gente vai observando e que vai se aliando a outros, né? Umas histórias que vai também dando abertura a outras histórias e assim por diante. Então, o modo peculiar da autora apresentar os quintais nos levam também à definição de crônica que nos fala Antônio Cândido, né? Que a crônica, ela reaviva elementos pitorescos que não encontramos em registros oficiais. Mas, por outro lado, convoca um esforço conjunto de historiadores, né, de críticos literários, na revisitação de traços importantes sobre a complexidade de relações que se dá em campos de conhecimentos distintos, dado a linha tênue que se apresenta entre eles. Né? E o que é interessante observar aí? Que a Dunga, ela não fala de um conhecimento sobre o outro, né? Mas como esses se potencializam, vamos dizer assim. Então, Dunga declara ainda, Josi, que ela tinha um certo descontentamento com os novos proprietários dos quintais, que, segundo ela, comprometiam as memórias, porque alterava a vida, né, do povo cuiabano, que não mais destinava um tempo para as conversas nos fundos dos quintais, ou melhor, que não mais se avizinhavam, né? Então, eu acho que é importante nós esclarecermos isso. Não se trata de aversão à modernidade, né? Pelo contrário, significa dizer, de acordo com Dunga, que as reestruturações modernizantes, né, pensadas e realizadas na cidade de Cuiabá, não atendiam às necessidades de toda a população, principalmente dos mais pobres, que ali também habitavam, né? Então, é um fator que acontece nos processos modernizantes da maioria das grandes metrópoles, nós sabemos disso, né? Então, os pobres, eles vão sendo empurrados, né, dos grandes centros, vamos dizer assim. Então, Josi, como o eu poemático em Quitutes e Quintais, de certa forma, apresenta essa preocupação com os processos modernizantes? Beth, é importante destacar que a Luciene também tinha essa preocupação, né, com esse processo de transformação que a capital passara. Então, ela escreveu um poema, eu vou trazer alguns versos aqui desse poema, dessa coletânea, desse calendário. Diz assim: roubaram nossos quintais, uns viraram cimento, outros estacionamento, outros ninguém lembra mais, junto com eles roubaram nossa cultura. Então, olha como é forte, né, essa preocupação desse eu lírico em fazer essa denúncia, em reivindicar esse espaço que são os quintais, né, dentro desses versos, né? Ainda nós temos uns outros versos que vai dizer assim: Cuiabá, para o momento, lembra? O nosso sentimento também mora em nosso chão. Então, olha o convite que o eu lírico faz para a gente pensar nessa desconstituição desses quintais, né? Então, veja que Luciene também destaca todo o processo migratório que Cuiabá vai sofrer na década de 70, né? Então, assim, e ela vai enfatizar que não é só o concreto, né, o que o cimento vem fazendo, né? Mas também não é só disso que uma cidade, que um estado deve se pautar, mas também nas coisas, nos sentimentos, nas histórias, nas coisas subjetivas, né, de um povo. E ela diz isso muito claro, né? Então a gente pode observar que ela usa o cimento enquanto uma metáfora, né, que é muito muito sugestivo na poesia da Luciene, esse jogo, né, das palavras com a metáfora. E isso é muito forte, né, Beth?
Isso mesmo, Josi. E eu penso que a narrativa de Dunga e a poesia de Luciene, ela nos abre, né, as portas, vamos dizer assim, das casas cuiabanas, para que possamos percorrer os seus corredores, né, até chegarmos aos quintais, onde inscrevem-se ainda muitas narrativas e poesia, né, Josi? Então, ambas agem a favor da cultura, potencializam os quintais na e pela memória, né? Remete o leitor a um tempo vivido por elas, com detalhes dos cenários da infância, né? Então veja outro fragmento da crônica da Dunga Rodrigues. A casa de minha avó, onde passei aquela vida, tinha o seu jardim de roseira, o segundo quintal dividido com a horta e o galinheiro e um jardim. O Burle Marx, onde a minha tia Morna misturava todo tipo de folhagem. O terceiro quintal abrigava frutas selecionadas. E até hoje, lá, encontram um pé de sapoti, outro de carambola, ingá e pitanga. Frutas raras nesses dias. Então, vejam que Dunga está falando já de um outro momento, né? É importante a gente frisar isso. E nós estamos aqui agora conversando também de um outro momento. E eu acho que é importante a gente falar sobre isso para nós vermos a questão da atemporalidade, né? Então, da crônica transborda riquezas de detalhes sobre a Cuiabá de outrora, com destaque aos grandes quintais, né? Segundo Dunga, palco das peraltices das crianças que ali criavam o seu mundo encantado e realizavam infinitas travessuras. E a esse respeito ainda, ela vai dizer que neste quintal as árvores entrelaçavam seus galhos, podendo se passar de uma planta a outra sem descer do chão. Foi a sugestão para cada um dos meus irmãos ter o seu gabinete de estudo em cima das árvores. Nisto eram incluídas as meninas também. Vejam aquele fio que nós estamos falando, né, Josi? Lá desde o início. E diga-se de passagem, subir em árvores foi o único esporte que aprendi. Então, Josi, veja que essa riqueza de detalhes, né? E como essa riqueza de detalhes, né? Essa memória também está presente no calendário de Luciene, Josi. Então, olha só, ela tem um poema no mês de julho que ela vai falar exatamente também da casa da avó, né? E aí o poema diz assim, vou ler para vocês esse poema. No quintal, de onde roubaram o taquaral e as cercas, ficaram as memórias. Meu avô plantou o tamarineiro. Minha avó ganhou dinheiro tecendo rede, costurando camisas, fazendo doce de limão. Meu avô achava ouro no chão de pissarra. Após as chuvas, no quintal, minha avó ficou viúva. No quintal, minha história é meu tesouro. Meu modo de ir para frente, meu frete de ir para o mundo, meu útero mais profundo. Não dá para dizer mais nada. O quintal, bem lá no fundo, é minha alma revelada. Né? Então, veja como a Luciene vai trazer aqui para nós, né, os elementos, um cuidado com a descrição desse quintal, né? E aí agora eu acabei de me lembrar de um tamarineiro enorme que tinha lá no fundo do quintal da minha avó, quase chegando no canavial. Então, Beth, o texto literário, ele surge como uma aliança, né, entre tempos diferentes que vão se dialogar. Né? Os quintais cuiabanos, os quintais mato-grossenses, né? Os quintais cacerenses, né? De acordo com as leituras que nós realizamos e a nossa experiência de vida, e o nosso olhar, principalmente sobre a produção das autoras, ela vai estimular a imaginação infantil, vai estimular a memória do adulto, né? E nesses espaços onde as crianças partilhavam os encontros com a família, né, com a vizinhança, sejam
para degustar alguma guloseima, seja para fazer os deliciosos quitutes, né? Eu aprendi a cozinhar fazendo quitute. Eu adoro, quando eu como um quibe de mamão verde, era o que nós mais fazíamos em nossos quitutes. A taioba, né? Então, eram elementos dos quintais que a gente pegava para cozinhar de verdade, né? Para poder fazer os quitutes. E uma coisa que acontece muito, né? Nos quintais a gente se reúne para tomar o famoso chacobolo, né? Agora bora ali, comadre, tomar um chazinho, comer um bolo, né? Então, assim, embaixo das sombras frondosas das árvores, né? E também, como a Beth já colocou, né, Beth, sobre as festas, as festividades religiosas, né? Que acontecem e aconteciam nesses espaços para juntar as vizinhanças, né? Kandal vai dizer assim, a memória, ao mesmo tempo em que nos modela, é também por nós modelada, né? Que cada vez seja pela narrativa da Dunga, pelos versos de Luciene, essa memória ela é revivada e ela é por nós também modelada, né? Então, Beth, o que você tem mais a dizer sobre os quintais na perspectiva da narrativa de Dunga Rodrigues? Então, Josi, Dunga ela vai descrever ainda sobre a crônica que a crônica era um mundo encantado interminável. Veja, que ela procurou transportar ao apartamento em que vivia. Então, ela dizia, pintei as cortinas de flores e folhas, e elas me trazem aquele ambiente bucólico em que me criei. Elas me satisfazem. E para dizer a verdade, acho meu desenho muito melhor que o de Miró. Pelo menos as flores lembram flores e as folhas são parecidas às próprias folhas. Talvez haja pretensão nisso, mas quem discordar pode atirar minha primeira pedra. Então podemos dizer, né, que nos quintais, tanto da crônica quanto dos poemas, emanam sons, cheiros, né, sabores, que, como eu já disse, abre as portas para inúmeras sensações e desvarios, vamos dizer assim, poéticos, né? Tecido por campos de conhecimentos distintos que dialogam. Vejam, a arte plástica, né, Josi? A religiosidade, né? A história, a filosofia, a fotografia, entre tantos outros que vai emanando, né, dessas escrituras. Então, Josi, para finalizar, né, por hora, a sua participação, eu gostaria que você se despedisse dos nossos ouvintes e aguçasse a curiosidade deles com um aperitivo biográfico dessas autoras que nós estamos aqui apresentando. Sim, Beth, eu acredito assim, que um pequeno recorte sobre essas autoras, né, pode instigar o fascínio e a curiosidade de novos leitores, né? Que é isso também que nos interessa. Ouçam, para que também vocês possam ter essa oportunidade de conhecer, né? De um lado nós temos, né, a escritora branca, de olhos azuis, filha da elite cuiabana daquela época, representante, né? Dunga Rodrigues, ela está na história da cultura produzida em Mato Grosso, né? Ela era dona da sua trajetória, né? Ela fez a sua trajetória, né? Mesmo com todos os percalços daquele momento, e deixou para nós um grande legado intelectual. E de outro lado, nós temos uma mulher que está aí, pujante, guerreira, né? Fazendo a sua história, produzindo a sua história, né? Que também com muito brilhantismo, com muita garra, mora ainda no bairro do Porto, em Cuiabá, né? Eu tive o privilégio já de estar na casa da Luciene, quando eu fui buscar umas obras lá. Então, nós estamos falando de uma representante da mulher negra na Academia Mato Grossense de Letras, né? Ela tem um relato que ela diz que ela encontrou uma preta, uma vizinha na rua do seu bairro, e a vizinha abraçou e disse, obrigada, né? Nós chegamos na academia. Esse depoimento da Luciene é muito forte para mim, né?
Então, nós temos essa pessoa maravilhosa, né? De Luciene Rodrigues e também de Dunga, de Luciene Carvalho, já estou trocando aqui, pessoal, Luciene Carvalho e Dunga Rodrigues, que são pessoas que personificaram os quintais cuiabanos, né? E que sustentam dados nas suas escritas, nas suas produções, dados muito importantes da nossa cultura, da cultura mato-grossense, né? Eu vou encerrar dizendo que foi um prazer estar com vocês, né? Tecer essa conversa, que é uma tessitura mesmo, né? E dizer que é muito bom falar de Luciene, é muito bom ouvir Beth dialogar, né? Conversar conosco sobre Dunga Rodrigues, e espero que vocês nos dê um feedback, né, dessa loucura, dessa maluquice, né, que a quarentena nos provocou, né, de estar falando dessas duas autoras maravilhosas. Um grande abraço e vou passar a bola agora para a Beth, né, para que ela possa fazer o encerramento. Ok, muitíssimo obrigada, mas continue aí mais um minutinho. Então, assim, né, nós esperamos, né, Josi, que a nossa conversa pode ter servido, como você disse, de um dispositivo, né, para reativar a memória dos nossos ouvintes, né, levando-os para os cenários variados dos quitutes e dos quintais, né? E por falar nisso, né, eu acho que cabe aqui uns questionamentos. Qual era, né, o seu quitute predileto? Quais são as brincadeiras que os transportam a tempos diferentes, né? Enfim, os quintais do bairro do Porto aqui apresentados, mesmo com sentido e com aromas diversos, materializados também por gêneros discursivos distintos, apresentam elos que dialogam e que, por sua vez, dialogam com muitos e muitos outros quintais. Né? Eu acho que é interessante a gente ressaltar isso, a gente trazer uma observação que a respeito dessas autoras ainda tem muitas coisas a escrever, né? A descobrir, né? Que elas ainda têm muitas produções inéditas aí para a gente, enquanto pesquisador, estar buscando caminhos, né? E aí, eu prego uma peça na Josi, né? Segura essa aí, Josi. Eu espero que os nossos ouvintes, né, possam contribuir conosco para emendar essa nossa conversa, né? Essas nossas contribuições, deixando seus comentários, suas sugestões, suas críticas, né, suas dúvidas e outras histórias que dialogam com a que nós contamos. E quem sabe nós podemos retornar um outro momento para uma outra conversa na janela, né, Josi? Agora sim, Josi, muitíssimo obrigada. É sempre um prazer imenso estar conversando com você. Espero que nós ainda tenhamos inúmeras outras oportunidades, né? Um abraço a todos. Cuidem-se e vamos reverberando alegrias, né, à medida que nós podemos. Um grande beijo. Fique em casa. Beijo.